Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, inscreva-se clicando nessa marca d'água que aparece no canto inferior direito do vídeo, tá certo? Esse vídeo então é dedicado à resolução de 10 exercícios envolvendo compostos de coordenação, tá certo? E são todos questões do tipo múltipla escolha, mas que na soma, entendo, exploram bastante bem uma boa fração do conteúdo, tá certo? Primeira questão, então, nos exibe uma figura e nos pede, então, que com o auxílio dessa figura, né, lembrar que N aí é o ligante etileno-diamina, assinalemos qual alternativa está correta. Alternativa A água, por ser um ligante monodentado, é um ligante mais fraco do que a amônia, um ligante bidentado. Bom, para começo de conversa, não necessariamente um ligante será mais forte ou mais fraco do que o outro, pelo simples fato de ser mono ou bidentado. Não dá para colocar as coisas nesses termos. Mas, de qualquer forma, sem entrar nessa discussão, fato é que afirma-se aí que a amônia é um ligante bidentado, o que não é verdade, então a alternativa A não pode estar correta. Alternativa B, a amônia, por ser um ligante monodentado, é um ligante mais forte do que a água, um ligante bidentado. A mesma questão, né? Não necessariamente o ligante será mais forte ou mais fraco que o outro, pelo simples fato de que um deles é mono ou bidentado, mas de qualquer forma, sem entrar nessa discussão, fato é que a água não é um ligante bidentado, então isso não pode estar correto, né? A sequência observada, seria observada, né? A sequência observada nos valores de lambda, comprimento de onda, né, não está de acordo com o que deveríamos esperar com base na série espectroquímica. Ora, quando você passa de água para amônia, para etileno e diamina, o comprimento de onda está diminuindo, por conseguinte, a frequência, né, do fóton absorvido está aumentando, consequentemente está aumentando a sua energia, o que é compatível com o fato de que o delta octaédrico está aumentando quando eu passo de água para amônia, que é um ligante mais forte do que a água, e para etileno e diamina, depois, que é um ligante mais forte do que a amônia, né? Então, ligante de campo cada vez mais forte, maior distância ali entre os dois grupos de orbitais, T2G e EG, tem um errinho aí de notação, tá? É T2G e EG, porque é o composto octaédrico, mas enfim, é um detalhe. Fato é que quando eu passo, vou aumentando a força do campo do ligante, o delta octaédrico está aumentando, consequentemente a energia do fóton absorvido para promover alguma transição eletrônica de T2G para EG também vai aumentar. Aumentando a energia, aumenta a frequência, diminui o comprimento de onda. Sim, né, a figura aí está perfeitamente de acordo com isso. Então, dizer que não está de acordo, né, não é compatível, está de acordo sim com a série espectroquímica. A energia de estabilização para os três complexos será a mesma? Não, né? Não. A configuração é a mesma para os três, né? T2G6, EG2. Porém, a energia de estabilização do campo cristalino, menos 0,4 delta octaédrico para os compostos, para os elétrons, perdão, que estão nos orbitais T2G, e mais 0,6 delta octaédrico para os elétrons que estão nos orbitais EG, mas enfim é um múltiplo do delta octaédrico. Então, quanto maior for o delta octaédrico, né, quando você tomar um delta octaédrico igual a x ou um igual a y bem maior e fizer as contas, né, embora a configuração eletrônica seja a mesma, a energia de estabilização do campo cristalino não será a mesma, porque o delta octaédrico, aí nesses três exemplos, né, é diferente, está progressivamente aumentando. Então, só nos sobrou, até por exclusão, por eliminação, só sobrou a letra E, que afirma que nenhuma das afirmativas anteriores está correta. Realmente, nenhuma das afirmativas anteriores está correta. Então, veja que é uma questão relativamente simples, né? Mas que explora bastante bem uma boa fração aí do conteúdo. Questão número 2, né? Também com o auxílio da figura. E aí, então, vem as afirmações. São isômeros geométricos? Não, né? É isomeria de ligação. Não é isso? O ligante é o mesmo, NO2, né? Num dos compostos está se ligando via nitrogênio, no outro está se ligando via oxigênio, é isomeria de ligação, né? Isomeria de ligação. Devem possuir o mesmo valor para a estabilização do campo cristalino? Com certeza não. Se eles têm cores diferentes, é porque a radiação na faixa do UV visível, que é transmitida, que não é absorvida, né, também está ali em faixa diferente do espectro. Consequentemente, a radiação que é absorvida está, comparando ambos os complexos, em faixa diferente do espectro. Isso é consequência do fato de que o delta octaédrico ali não é o mesmo, né, em ambos os compostos, de forma tal que não, como o delta octaédrico varia, certamente varia, eles não têm como possuir exatamente a mesma energia de estabilização do campo cristalino. São isômeros óticos? Não tem isomeria ótica aí, é isomeria de ligação.
Devem ter espectros no ultravioleta visível idênticos? Não, pelo que já falamos, né? Se eles têm cores diferentes, é porque transmitem na faixa do UV visível radiação eletromagnética em faixa diferente do espectro. Por conseguinte, também absorvem, né? É isso que você vai ver lá no espectro UV visível. Eles também absorvem, né, em faixas ligeiramente diferentes que seja do espectro UV visível, de forma tal que não há como eles terem espectros, né, UV vis idênticos. Não tem. Então, de novo, sobrou a letra E. Nenhuma das afirmativas anteriores está correta, né? Realmente nenhuma delas está, de forma tal que a alternativa correta, na verdade, é a letra E. A letra E. Tá certo? De novo, uma questão simples, né? Mas que explora aí, né, tipos de isomeria, o que é ECC, né? Fatores que a afetam, né? Fala um pouquinho sobre espectroscopia UV-Vis, né? Se você ainda não estudou a técnica ou ainda, enfim, não fez um experimento em química de coordenação que envolva, né? Dê uma olhadinha aí em algum livro de análise instrumental, tá certo? Ou então um resuminho aí de internet mesmo, só para entender, né? No que consiste, grosso modo, a técnica. Pode ser bastante, tá certo? Mas enfim, a alternativa foi a que restou, visto que nenhuma das outras estava correta, tá certo? E veja-se que aí um efeito dramático, né, na cor do composto, simplesmente porque você mudou o sítio de coordenação utilizado pelo ligante. Não mudou o ligante, não mudou a posição do ligante na esfera de coordenação do metal. Simplesmente o ligante está utilizando um sítio de coordenação diferente, né? Nitrogênio num caso, oxigênio no outro. Isso já é suficiente para promover uma alteração ali, né, no delta octaédrico, que se traduz macroscopicamente numa diferença de cor, né, dos complexos. Então, realmente um fenômeno bastante interessante, né? Bastante interessante. A simples, por assim dizer, a simples isomeria de ligação é capaz de afetar tanto, né, a cor do composto, tá certo? Mas enfim, pelas razões já postas, letra E, ou E, como dizem os paulistas, é a alternativa correta, tá certo? Mas enfim, próxima questão então, lembra um pouco essa, né? Envolve também uma figura, né? A mudança de cor nesse caso é até mais dramática, né? O composto é verde, um isômero é verde, o outro é violeta, né? Quer dizer, bem diferente, né? Os ligantes são os mesmos, né? Você simplesmente muda de posição os dois cloretos, né? Troca os dois de lugar, né? Enfim, você tem os isômeros cis e trans, né? Cis e trans. Então, devem possuir o mesmo valor para a estabilização do campo cristalino? Não. Né? Se eles têm cores diferentes, é porque transmitem, né, radiação na faixa do UV visível em faixa diferente do espectro, consequentemente também absorvem, né, em faixa diferente do espectro UV visível. E isso é consequência do fato de que o delta octaédrico é diferente para eles. Né? Se o delta octaédrico é diferente, e como, né, os valores lá da ECC são calculados, né, como múltiplos ali do delta octaédrico, o delta octaédrico sendo diferente, né, quando você somar tudo, não vai dar a mesma ECC para os compostos, muito embora a configuração eletrônica seja a mesma. São isômeros óticos? Não, né, isomeria geométrica aí, do tipo cis-trans. Né? Devem ter espectros no ultravioleta visível idênticos? Não, né, pelas razões já postas quando comentamos lá sobre a ECC na alternativa A. Em ambos, o estado de organização do cobalto é mais 2. Não, né? O cloreto é menos 1, tem 2 cloretos, então dá menos 2, os 2 cloretos. O estado de oxidação do íon complexo é mais 1, então o cobalto é mais 3, né? Porque a amônia é um ligante neutro, é um ligante neutro. Então o estado de oxidação do cobalto é mais 3 e não mais 2. Então, de novo, a alternativa né? Foi a única que restou. Realmente nenhuma das afirmativas anteriores é correta. Nenhuma das afirmativas anteriores é correta. Né? E, de novo, né, uma mudança significativa, você fez uma alteração pequena, né? Os ligantes são os mesmos, você simplesmente trocou um ligante de posição. Né? Deixou de ter um isômero cis, passou a ter um isômero trans. Mas isso é suficiente para alterar o valor do delta octaédrico, de forma tal que o comprimento de onda do fóton absorvido para promover a transição eletrônica vai ser um pouco diferente, de forma tal que a radiação na faixa do UV visível que é transmitida, que não é absorvida, também vai ser diferente. Isso se traduz macroscopicamente, organolepticamente. Isso se traduz numa mudança de coloração dos compostos, que nesse caso é até mais dramática do que a mudança de cor do exemplo anterior. Né? Lá você tinha ali, né, um amarelo, né, ocre para um laranja e tal, né? Mas aí é de verde para violeta, quer dizer, enfim. Né? Veja-se que uma pequena, por assim dizer, alteração em escala atômica, né,
atômica molecular, enfim, ocasiona uma alteração tão drástica, tão significativa, né, numa propriedade macroscópica, nesse caso aí, a cor do composto. Né? Mas enfim, pelas razões postas, né, o objetivo dessa questão é trazer alguma coisinha a mais e reforçar um pouco, né, o que foi dito na questão anterior. A alternativa que sobra é a alternativa E, porque realmente nenhuma das alternativas anteriores faz uma afirmação que seja correta. Né, que seja correta. Então, letra E seria a resposta certa para essa questão de número 3. Na sequência, então, né, essa figura que aparece aí, pessoal, é o mesmo composto, tá? É cobalto ligado a 3 moléculas de etilendiamina. Na direita você tem um modelo de bola e varetas, né, e na esquerda você tem aí um modelo, uma forma estrutural mostrando, né, os símbolos dos elementos e tal. Mas é o mesmo composto, tá certo? As duas figuras representam do mesmo composto. Bom, nele o cobalto encontra-se coordenado a um ligante hexadentado. Não, né? A esfera de coordenação, o número de coordenação do cobalto realmente é 6. Né? Ele tem 6, está formando aí 6 ligações na sua esfera de coordenação. Mas não tem nenhum ligante hexadentado. Né? A amônia... aliás, perdão, desculpa, não tem amônia aí. Né? A etilendiamina é um ligante bidentado. Né? Então, não tem nenhum ligante hexadentado. Nele não se verificará o chamado efeito quelato. Não, verificará sim. Né? O efeito quelato enfim, se eu tiver um composto aí análogo, por exemplo, cobalto ligado a 6 moléculas de amônia, né? Se eu comparar com esse composto aí, cobalto ligado a 3 moléculas de etilendiamina, eu vou verificar que o composto formado com um ligante, nesse caso bidentado, né, capaz de quelar, de formar essa ligação em pinça, né, ele apresenta uma constante de formação bastante mais elevada do que o seu composto homólogo, análogo, formado com ligantes monodentados. Isso aqui é o efeito quelato. Né? Então, dizer que ele não se verificará o chamado efeito quelato, essa afirmação não é correta, porque sim, verificar-se-á o efeito quelato. Ele não exibe o fenômeno da isomeria óptica. Sim, ele exibe, né, a sua imagem especular, não é superponível. Tá? Se quiserem dar uma revisadinha lá em isomeria óptica, né, vejo alguns exemplos. Né? Então, ele não exibe o fenômeno da isomeria óptica. Não, ele exibe sim. Né? Deve exibir uma constante de formação menor do que o composto análogo com amônia. Não, aquilo que a gente já falou do efeito quelato. Na verdade, ele deve exibir uma constante de formação maior. Né? Então, de novo, a única alternativa que sobrou foi a alternativa E. Né? Nenhuma das afirmativas anteriores está correta. Né? Nenhuma das afirmativas anteriores está correta. O que sobrou, então, foi a letra E, a alternativa E, ou E, como dizem os paulistas. Mas, enfim, preciso analisar cada uma das afirmativas com calma, etc. Né? Se você precisar revisar alguma fração do conteúdo, revise, pare o vídeo, né? Lê as questões com calma aí no slide, tá certo? Se você não tem a lista impressa em mãos. Mas, enfim, só sobra realmente a alternativa E. Nenhuma, nem a letra A, B, C, nem D, nenhuma das afirmações feitas ali é correta. Sobrou apenas a alternativa E, tá certo? Por exclusão, né? Enfim, realmente nenhuma das afirmativas anteriores é correta. Então, a alternativa E seria a resposta correta nesse caso. Né? Então, explorou-se aí um pouquinho mais essa questão, né? Definição do ligante monobidentado, enfim, polidentado, né? Falou-se aí em isomeria óptica, efeito quelato, quer dizer, né? As questões são simples, mas estão, né, no somatório, cobrindo, né, cobrindo todos os aspectos principais aí, conceituais, né, e, enfim, os neologismos, a terminologia própria e o jargão próprio da química de coordenação, tá certo? Da química de coordenação. Na sequência, então, nós temos aí a questão de número 5, né? Questão de número 5. Dá uma paradinha aqui, porque eu troquei aqui meus slides na sequência, tá certo? Questão de número 5. Tem, então, 3 afirmativas e pede para você considerar qual delas é correta, ou qual delas, né, está correta, enfim. Né? A primeira alternativa, compostos tetraédricos não podem exibir a chamada distorção de Jahn-Teller. Não podem exibir a chamada distorção de Jahn-Teller. Complexos tetraédricos não podem exibir a chamada distorção
de Jean Teller. Essa é a afirmação, né? Ou a afirmativa, mas na verdade podem. Né? Dê uma revisada aí, verifiquem. Né? Normalmente nos livros vai falar usar como exemplo de distorção de Jean Teller compostos octaédricos, né? Mas enfim, não é uma exclusividade dos compostos octaédricos. Afirmativa 2. Complexos quadrados planares não podem exibir a chamada distorção de Jean Teller ou efeito Jean Teller. Né? Essa afirmação realmente é verdadeira. Né? Também, como disse, né? normalmente nos livros se explora aí, geralmente efeito de Jean Teller, distorção de Jean Teller, efeito Jean Teller, usando os compostos octaédricos como exemplo, né? Mas outros tipos de geometria, né? Enfim, outros tipos de compostos também exibem. E, afirmativa 3, por fim, complexos octaédricos podem exibir a chamada distorção de Jean Teller, sim. Isso aí a gente está careca de saber, né? É o que mais se explora nos livros, sim. Tá certo? Então, afirmativa 2 e afirmativa 3, né? Estão corretas, né? Bom, compostos tetraédricos não podem exibir, é uma afirmação falsa. Complexos quadrado-planares não podem exibir, é uma afirmativa verdadeira, né? Verdadeira, realmente não exibem. E complexos octaédricos podem exibir, também é uma afirmativa verdadeira. Então, as afirmativas 2 e 3 estão corretas nesse caso. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Alternativa D. Tá certo? Tanto a 2 quanto a 3 estão corretas. Estão corretas. E aí é bastante interessante, explora essa questão do efeito Jean Teller, né? Efeito Jean Teller. Vale a pena você dar uma lida, buscar vários livros, buscar outras fontes, que como disse, né? Normalmente isso é muito explorado, usando como exemplos compostos octaédricos, sobretudo compostos de cobre, né? Configuração Denógia, né? Tem uma simetria ali por conta de um preenchimento não simétrico dos orbitais EG, etc. Né? Geralmente a coisa é levada por aí. Né? Mas vale a pena verificar como é que isso se comporta, se existe, não existe, etc. Se pode ser exibido ou não em complexos tetraédricos e em complexos quadrados planares, por exemplo.